Vamos para a palavra, João, capítulo 12, verso de número 1. Eu quero ser sucinto, breve, preciso, cirúrgico, quanta coisa eu gostaria, né? O problema é a nossa incapacidade, a nossa limitação, que o Espírito Santo de Deus fale conosco essa manhã e ministre ao nosso coração. João, capítulo 12, verso de número 3, Evangelho de João, tá? Não é epístola, que são as suas cartas, Evangelho de João, capítulo de número 12, verso de número 3, aperta o cinto, tema da mensagem: adoradores por excelência ou hipócritas por decisão? É o tema, pode ser uma pergunta: adoradores por excelência ou hipócritas por decisão? João, capítulo 12, verso de número 3, nós vamos ler até o verso de número 8, um texto muito conhecido e que tem muita riqueza a ser por nós compartilhada, se o Senhor nos permitir. Diz o texto sagrado: então Maria tomou uma libra de um nardo puro. Libra que é um recipiente, ok? Então Maria tomou, eu estou na versão Almeida, eu acho que é a corrigida, essa minha aqui, eu sempre me confundo. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou e disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim, ó glória a Deus, nem sempre tereis. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa manhã, te agradecemos e te exaltamos. Obrigado pela oportunidade e privilégio que temos de juntos, reunidos em teu nome, assentados aos seus pés, ouvirmos a tua palavra. Que haja graça, virtude, unção, sabedoria do alto, palavra do conhecimento, de ciência, palavra de profecia, aqueça o nosso coração, que sejamos impactados pela tua palavra, transformados, Senhor, por aquilo que o Senhor tem a nós comunicar, que a sua palavra encontre abrigo em nosso coração, e que ela produza frutos, a fim de que nós testemunhemos aquilo que ela tem poder de fazer, efetuar e realizar na vida daqueles que lhe servem. Que o nosso coração seja um bom solo, uma boa terra, a fim de que essas sementes possam produzir frutos e glorificar e exaltar o teu nome. Meu Deus, no nome de Jesus, remova todo impedimento, toda fortaleza de mente, toda obra diabólica e satânica. Põe por terra toda intervenção do maligno essa manhã. Em nome de Jesus, manieta as ações do diabo. Ó Deus, repreenda Satanás e os seus demônios essa manhã, meu Deus. Abra os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, traga cativo o nosso pensamento em obediência à tua palavra. Destrona todo sofisma de mente e que nós estejamos atentos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nós comunicar. Revela-nos a nós, que vejamos a tua glória e caiamos de joelhos, nos rendendo aos teus pés. Fique conosco e fale conosco no nome de Jesus. Você pode dizer amém aplaudindo a Jesus Cristo? Adoradores por excelência ou hipócritas por decisão. Eu acho que o texto por si, ele já faz menção dessas duas figuras, uma caracterizada pela pessoa de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que morava em Betânia, e o outro Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos do Mestre.
E essas duas figuras, elas fazem menção, elas são o arquétipo perfeito de um adorador por excelência, a saber, Maria, e um hipócrita por decisão, a saber, Judas Iscariotes. Hipócrita por decisão, pelo simples fato dele estar ao lado de Jesus, dele ter de Jesus a oportunidade de ser por ele transformado e não submeter-se aos conselhos e às orientações do mestre, sendo assim alguém que decidiu deliberadamente, eu vou repetir, eu quero ser categórico nessa minha fala, decidiu deliberadamente, ele não foi eleito para que isso acontecesse, ele decidiu categoricamente, deliberadamente, não obedecer ao mestre, portanto, por sua decisão, podemos considerá-lo um hipócrita, alguém que se vestia de falsidade e não vivia uma vida com verdade ao lado daquele que era a verdade, segundo o texto de João capítulo 8, dizendo ele, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Pois bem, queridos, agora o que ressalta aos olhos é Maria, essa mulher extraordinária, que é, por excelência, uma adoradora, uma mulher que vai ficar registrada em um dos evangelhos com uma ação que aos olhos são simples, mas ao de Deus é uma ação extraordinária, gloriosa, emblemática, porque ela quebrou paradigmas dos seus dias, se lançando aos pés de um homem, não só isso, entregando aos pés daquele homem aquilo que a nenhum outro homem ela havia feito até aqueles dias, porque reconhecia que aquele não era um homem comum, era o Cristo, era Deus, era a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E devemos aprender lições que serão significativas e certamente muito proveitosas para a nossa caminhada de fé, se nós entendermos que fomos também por Deus chamados para sermos esses adoradores por excelência, esses verdadeiros, porque disse em João capítulo 4 o próprio Cristo, ele está em busca dos verdadeiros, se tem verdadeiro também tem os falsos, que buscam ao Pai em espírito, ou seja, não tem matéria, e em verdade, é sentimento, é espírito, não tem a ver com aquilo que é terreno, mas tem a ver com aquilo que é celeste, aquilo que é eterno, aquilo que é pleno e aquilo que é divino. Portanto, Maria é essa mulher extraordinária. E pensando em adoradores por excelência, me veio ao coração uma história que eu ouvi ou li, eu não me lembro bem, há alguns anos atrás, e essa história me impactou muito e eu queria, como introdução, citar a você, e me permita aqui ler essa história, porque talvez eu não lembre toda ela, e tenha um pouco de paciência, mas é uma história linda de uma mulher. Conta-se uma história de uma mulher que serviu a Jesus nos dias de guerra. Provavelmente na Segunda Guerra Mundial essa história se dá. Essa mulher, uma crente em Jesus, uma mulher que confiava no Senhor, ela era uma autêntica cristã, mas num contexto de guerra, num contexto antagônico, porque haviam muitas dificuldades que talvez até impediam essa mulher de exercer plenamente a sua fé em Cristo, falando a título de cultos presenciais, e onde ela ficava ali talvez sendo proibida de exercer esses cultos presenciais. Pois bem, sua fé em Jesus era empolgante e contagiava toda a sua família, mãe, esposa, sua vida era dedicada ao esposo, aos filhos e a Jesus Cristo. Aconteceu que nos dias de guerra, uma fatalidade em sua vida, a morte de seus filhos e de seu esposo, uma morte repentina. Eles foram mortos por alguns soldados que ali estavam, e de maneira repentina ela recebe um golpe duríssimo da vida. Os seus únicos 2 filhos, o seu esposo, ela havia perdido para a guerra. Ela foi capaz de superar a ausência de sua família, e naquele tempo de guerra,
passando horas, orando e meditando nas Escrituras. A sua paixão pelas Escrituras, o seu amor por Cristo, sustentou aquela mulher. Diz a história que ela agora, na ausência do esposo, dos filhos, a falta, a perda, a dor que ela carregava, ela agora consegue superá-la, travando essa relação ainda mais profunda com Jesus Cristo, através da sua palavra. E ela consegue, então, superar essa dor e essa perda nesses dias de guerra. O fato é que não passou muito tempo e ela perde repentinamente sua visão, em virtude de uma severa diabetes. Essa mulher agora, desprovida da visão, ela não consegue mais ter acesso aos escritos, ela não consegue mais ler a palavra de Deus. Aquilo que foi o motivo, a causa, a razão de ter colocado-a de pé, mesmo diante de uma perda como aquela, daquela envergadura. O mundo dela desabou, diz a história, pois sua fonte de esperança havia se esgotado, pois ela não conseguia mais ler as Escrituras, aquilo que era dela, a sua maior paixão. O tempo passou, e orando a Deus e com dedicação, aprendeu o braille, desenvolveu a leitura, e de posse de uma Bíblia em braille, ela voltou a ter contato com as Escrituras. E agora essa mulher começa a ler novamente as Escrituras com uma certa dificuldade, mas ela volta, ela consegue, com muito empenho, muito esforço, muita luta, muita dedicação, ela aprende a ler as Escrituras em braille, tem uma Bíblia em braille, só que o tempo passa, e por conta do desgaste dos dedos, ela perde a sensibilidade, e agora essa mulher já não podia mais ler a sua Bíblia em braille. História essa genuína, verdadeira. Sem a visão e sem o tato dos dedos, ela entrou em desespero, conta a história. Que foram dias de muita angústia e dor. Dizia ela, a dor foi maior do que a perda dos meus 2 filhos e do meu esposo, porque perder contato com Deus que me deu vida, é literalmente me ver morta mesmo ainda permanecendo viva. Os irmãos entendem isso? Essa mulher se desespera, diz a história que foram seus piores dias na vida, angústia, desespero na alma, e até que um dia, em oração, ela é tomada por uma alegria, uma paz, ela tem uma visitação sobrenatural de Deus, ela é tocada, tomada de uma maneira diferente, algo que ela dizia ser indizível, ela não conseguia partilhar isso em palavras, e querendo expressar naquele momento seu amor por Jesus, de forma material, ela tem uma ideia, naquele rompante de fé, naquele momento em que ela estava recebendo de Deus aquele toque todo especial, que trouxe refrigério para a sua alma, consolo para o teu espírito, ela está em lágrimas, copiosamente chorando, feliz, aquele choro misturado com alegria, com júbilo. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas é a experiência mais extraordinária que um ser humano pode experimentar na vida, a visitação de Deus, o toque de Deus, queridos. E essa mulher agora, ela pensa, eu preciso materializar esse amor, eu quero expressar de maneira material, empírica, esse amor que eu estou sentindo. Então ela pega a sua Bíblia em braille, que ela já não tinha mais como ler, porque ela havia perdido a sensibilidade dos dedos, dado o fato de que ela era uma leitora assídua das Escrituras, tinha paixão que a movia para a leitura. Ela decide então dar um beijo naquela Escritura, dizendo, Senhor, o Senhor está presente na tua palavra, porque ela é viva. E diz a história que essa mulher, de posse da Bíblia Sagrada, ela abre as Escrituras. E ela diz, Senhor, como se o Senhor estivesse dentro da minha casa, eu vou beijá-lo. E a história conta que ela dá um beijo na Bíblia dela, queridos. E quando aquela mulher toca os lábios dela na Bíblia, ela cai de joelhos, em adoração, e começa a agradecer pelo grande milagre
que ela acabara de receber de maneira instantânea. Ela fica extasiada, perplexa. Era mais indizível ainda o que acabara de acontecer com ela. Cega, viúva, havia perdido os filhos, já não tinha mais o tato nos dedos para ler os escritos, para ser consolada pela palavra que refrigera a nossa alma. Aquela mulher estava atordoada, perdida, desesperada, angustiada, aflita. De repente, num rompante de fé, numa visitação de Deus, ela abre a Bíblia e beija, e ela recebe de Deus um milagre. E talvez você deve estar se perguntando, como eu me perguntei no dia da história: que milagre foi esse? Uau! E o milagre, queridos, se deu porque o toque dos lábios na sua Bíblia Braille a fez perceber que ela poderia ler as Escrituras com os lábios. E ela exultou a Cristo pela oportunidade de continuar com Ele a comunhão e com a sua palavra. Ela continuou cega, ela continuou viúva, mas ela permaneceu adoradora. Sabe por quê? Porque as dificuldades daqueles dias, as circunstâncias, não desconstruíram a fé daquela adoradora por excelência. Será que existem essa manhã adoradores aqui que o adoram em espírito e em verdade e o amam de todo o coração? Aleluia! E eu me lembrei de uma canção. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Você pode adorá-lo? Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Você tem aí? Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Aleluia! Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para uma mulher, Maria, e ela é adoradora por excelência. E por que digo isso? Porque o texto apresenta e demonstra alguém oferecendo o melhor de si. Para alguém poderia ser pouco, mas era o melhor. É a viúva na caixa de oferta entregando 2 moedas. Não era nada, mas dela era tudo. Ela não estava tirando uma parte, ela não estava entregando um período, ela estava entregando tudo. E o Senhor quer de nós tudo. O melhor de nós. É apresentado no texto características peculiares daquilo que Maria oferece a Jesus, queridos. E o que Maria oferece a Jesus, primeiro ponto, é algo puro. Veja o verso de número 3 do capítulo de número 12. Então Maria tomou um frasco de um nardo puro. O que Maria vai oferecer a ele é algo puro. O que Maria vai oferecer a ele é algo
puro. E pureza fala daquilo que é verdadeiro, fala daquilo que é real, fala daquilo que é honesto. Talvez você esteja aqui, mas o coração não. Talvez você esteja aqui, a matéria, mas as suas emoções, os seus sentimentos, as suas afeições não. Você não colocou diante do Senhor as suas afeições, o teu amor. Você não veio decidido a entregar a Ele o melhor, dizer a Ele: Senhor, essa manhã eu vou para fechar, eu vou para parar o céu, eu vou para incomodar o inferno, essa manhã eu vou para te adorar, essa manhã eu vou para te buscar. Não importa essa igreja tem 1000 membros, não importa essa igreja tem 2, o que importa é que se tiver 2, um dos 2 sou eu, e aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei e eu vou adorá-lo. Alabaiara Surya. Oh glória, aleluia. Pureza fala daquilo que é real, é honesto, é verdadeiro. Queridos, a nossa adoração, a nossa entrega, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser pura, ela precisa ser honesta. A expressão de sua entrega era algo sincero, aquilo que é puro, aquilo que é sincero. E olha que interessante, a palavra oriunda daquilo que é sincero, ou da palavra sincero, a palavra sincero é oriunda do latim, que é composta por 2 conjunções, sem-cera, ou sincera, que quer dizer sem cera. Essa palavra era usada por escultores, nos dias do Império Romano, quando eles faziam vasos, e alguns vasos estavam danificados, e para eles conseguirem vender, eles passavam nas trincas, nas rachaduras, cera. E essa cera, ela enganava. Por quê? Porque ela maquiava as imperfeições daqueles vasos. Ela tirava, ela fazia com que aqueles vasos não apresentassem as rachaduras que tinham. E os compradores, quando vinham comprar os vasos, eles compravam os vasos e passava-se o tempo, via-se que os vasos tinham muitas imperfeições. Era desonesto o negócio. Por quê? Porque eles estavam maquiados no momento da venda. E aí surge essa palavra. Por quê? Porque quando os compradores vinham comprar os vasos agora, porque muitos foram enganados, logo o vendedor dizia: esse vaso é sincera. Esse vaso é sincera, ou seja, esse vaso tem sinceridade nele, ele não tem maquiagem. Eu não estou escondendo as suas imperfeições, eu estou expondo tudo que ele é, eu estou sendo sincero e verdadeiro, e está aqui aquilo que ele é. E nós precisamos, queridos, diante do Senhor, nos apresentar sem maquiagem, nos apresentar sem cera, nos apresentar em sinceridade, em verdade, em honestidade, em pureza, para que Ele receba a nossa adoração. Era genuíno o que Maria estava dando ao Senhor, era sem maquiagem, não era impuro, não era adulterado, não estava contaminado, porque o texto diz, era puro. E puro é aquilo que não está contaminado, puro é aquilo que não está adulterado. E quantas vezes nós queremos adorar a Deus de maneira adúltera, e adúltero aqui não diz respeito apenas um relacionamento conjugal, fala da maneira, da forma que Deus quer ser adorado, porque quem estabeleceu a maneira como adorar não foi a igreja, foi Deus, segundo a palavra. E quando eu adoro Deus que eu crio, eu não estou adorando o Deus que me criou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque é possível, queridos, olha para mim, nós adorarmos a um Deus que não recebe a nossa adoração, porque nós não estamos adorando segundo a tua palavra, nós estamos adorando segundo a nossa vontade, e nós estabelecemos o que Deus vai receber.
e não nos subjugamos, nos submetemos a dar a Ele aquilo que Ele pediu. E quando eu faço isso, eu tomo o lugar de Deus, porque eu dou o que eu quero, eu não dou o que Ele pede. E quem dá o que quer é Deus, porque eu dou o que Ele pede, porque eu sou servo e Ele é Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode aplaudir, isso é para Ele. A entrega dessa mulher, queridos, é honesta, é verdadeira. E a pergunta essa manhã, e a sua? E a sua? E a minha? Sua entrega é pura, e a sua? É uma entrega pura, é total, é integral. Ou você ainda retém coisas dentro de você? Você não entregou tudo no altar, você não se curvou verdadeiramente ao Senhor. Há coisas na sua vida que você precisa entregar essa manhã. Há coisas no seu caminho que você precisa desfazer essa manhã, a fim de que Deus reconheça pureza na sua adoração, a fim de que Deus reconheça pureza na sua entrega. Impuro pode ser algo que está contaminado com a mentira, com a hipocrisia, com a falsidade, ou até mesmo com o pecado. Aquilo que é impuro. Deus, no Velho Testamento, exigia que os animais a Ele oferecidos não fossem impuros, contaminados. Existia uma lei nas oferendas, nos sacrifícios, e nós precisamos ter pureza na nossa entrega. Nós precisamos ser sinceros no altar de Deus, honestos no altar de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Essa mulher é adoradora por excelência, ela rasga o coração. Olha para mim, nós estamos diante, sobretudo, de um Pai, não somente de uma divindade. Por isso que Jesus em Mateus, cadê? Aqui, tô magrinho, viu? Se engana não. Por isso que Mateus, no capítulo 6, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, e ele vai dizer: quando vocês forem orar, não orem como os publicanos, como os fariseus, orem assim: Pai Nosso. Pai Nosso, princípio ali, queridos, tem afetividade, é familiaridade, é Pai. É alguém que conhece quem sou, sabe das minhas debilidades, conhece o meu interior, conhece as minhas limitações, mas Ele desejou na eternidade ter comigo relacionamento. Eu posso me aproximar diante dEle, mas é necessário que eu seja sincero, verdadeiro, honesto, que não haja adulteração na minha adoração, na minha entrega, que haja pureza. Não importa o que eu estou entregando, o que importa é que o pouco ou muito seja puro, seja verdadeiro, seja honesto, seja de todo o coração, seja de toda a alma, seja com toda a entrega. Ele diga: essa pureza me atrai, essa entrega chama minha atenção. Chamou de Jesus, e ele deixou registrado a história dessa mulher há mais de 2000 anos, porque foi alguém que o adorou de maneira excelente. Ela entregou o que era puro. Ela também entrega, queridos, ela oferece a Jesus o que é caro. Veja, então Maria, com 1 libra de um nardo puro e um perfume muito caro. Olha o nível de entrega de Maria. O nível de entrega se traduz no custo do que ela entrega. É caro. Eu vou falar de novo. O nível da entrega se traduz no custo daquilo que ela entrega. É caro. O que eu quero dizer com isso? O que Maria vai entregar lhe custa, e lhe custa caro. O que Maria vai entregar lhe custa, e lhe custa muito, a ponto de Judas ficar escandalizado e dizer: não pode, é muita coisa. Sim, para ele é tudo.
aleluia, para Ele é tudo. Eu vou entregar minha vida, eu vou entregar o meu relacionamento, eu vou entregar minha razão, eu vou entregar minha família, eu vou entregar minha empresa, eu vou entregar o meu ego, eu vou entregar minha sexualidade, eu vou entregar tudo. Vai doer, vai custar, mas o que Ele quer é coisa cara. Ele quer algo que me custe, algo que toque na minha carne. Por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vai te custar, mas vai valer a pena, eu te garanto. Aleluia. Há um evangelho sendo pregado, cujo conteúdo não há sacrifício, apenas benefício. Eu sei que esse evangelho está sendo pregado só na China, que não dá. Um evangelho sendo pregado cujo conteúdo, o bojo da mensagem, o escopo da mensagem, oferece aos ouvintes apenas benefícios. E isso atrai aos milhares os bodes. Segura aí, aperta o cinto. Que Lutero dizia que o pastor tem duas vozes: uma apacenta as ovelhas, outra afugenta os lobos. Atrai todo tipo de animais, lobo, bode, e as ovelhas em alguns momentos até se equivocam a respeito do que é a mensagem do evangelho. Paulo, após escrevendo a sua carta à Galácia, aos Gálatas, vai dizer: se o anjo do céu pregar um outro evangelho, ou seja, é possível, considera-o maldito, anátema, rejeita, não aceita. O evangelho não veio para melhorar sua condição na terra. O evangelho veio para te dar uma nova natureza para você morar no céu. Eu vou falar de novo. O evangelho não veio para mudar a sua condição na terra. O evangelho veio para te dar uma natureza para você morar no céu. Você pode sim, em Deus, ser próspero, crescer, avançar, mas não é a mensagem central do evangelho. A mensagem central do evangelho é um Deus santo, perfeito, justo, que decidiu colocar o filho dele no madeiro, a fim de que eu e você fosse com ele reconciliado e pudéssemos morar com ele na eternidade. O que vier é lucro, e o que não vier é Cristo, porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Nós precisamos ser adoradores verdadeiros. Aleluia. Aleluia, aleluia, a gente canta isso, eu sei. Eu adoro, eu adoro pelo querer, haja o que houver. Mentira. Por quê? Porque foi incutado isso em nós, impregnado isso no nosso coração, e deixamos, olha para mim, de ser uma igreja relevante, uma igreja pujante, uma igreja forte, que não é conhecida pela marca de roupa que tem, pelo carro que tem, pela casa que tem, mas pela fé que tem. Aleluia. Paulo não é... Eita Jesus, eu vou falar aqui. Atos 28, lê lá, você que está cheio de crise. Sabe onde que Paulo morreu? Sabe onde Paulo morava antes de morrer? Numa casinha alugada, tá? Tá no texto, é que você não lê Bíblia. Lá em Atos 28, Paulo estava num barraquinho alugado, morando de favor. Só que o que valia na vida de Paulo não é o que ele tinha, é quem ele era. É quem ele era. Certa feita, os filhos de um homem chamado Cefas, 7 filhos, vai tentar expulsar um demônio. Eles ficam admirados com o tamanho do poder, da graça, da unção que Paulo carregava em Cristo Jesus. E eles vão dizer: sai em nome do Deus de Paulo. O capeta olha para ele e fala: quem? Vocês? Paulo? Paulo eu conheço. Ou se conheço, dá um trabalho. Esse menino
vive me batendo. Paulo eu conheço, Jesus de Paulo eu também conheço, mas vocês eu não conheço, porque Paulo não era conhecido pelo que ele tinha. Paulo era conhecido por aquilo que ele era, por aquilo que ele carregava. Era presença, era glória, era graça, era unção. Meu irmão, desapega das coisas desse mundo. Nós estamos de passagem. Deus tem insistido, Deus tem falado conosco. É um tempo de despertamento da igreja. É um tempo em que nós devemos agarrar o evangelho, nos envolver com o evangelho, assumir o compromisso com o evangelho, porque aquele que diz que virá, virá e não tardará. A qualquer momento os céus se rasgarão. Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão, essa é a mensagem do evangelho. Evangelho sem sacrifício, o evangelho do benefício. Vem, que aqui a gente tem muita coisa para te oferecer. Não, meu irmão, vem para você mudar e para você começar a oferecer alguma coisa a favor do reino de Deus. Você não virou crente para você ganhar, você virou crente para você perder. Aleluia, oh glória. Você virou crente para você perder razão, perder direito, porque você não pertence mais a você. Você vai ser crucificado no madeiro, você vai carregar com Cristo as suas aflições. É o que Paulo disse a Timóteo: sofre comigo os sofrimentos que ainda me restam. Sofre comigo, sofre. Olha que convite extraordinário. Hoje a gente quer fugir do sofrimento e o evangelho nos convida para sofrer. Alabadaragacia. Sabe qual que é o teu problema? Você sofre pelo bofe, você sofre pelo dinheiro, você sofre pela casa, aí fica todo rebentado, lascado. Agora esse homem que sofria pelo evangelho, ele está escrevendo uma carta, Filipenses, ele está numa masmorra, ele está preso, e ele está incentivando os irmãos e dizendo: alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se no Senhor. Por quê? Porque o sofrimento de Cristo é um sofrimento que traz paz, que traz alegria, que traz plenitude, que traz satisfação, que nos enche, irmãos, de plenitude, nos locupleta. É por isso que nós devemos viver, é para isso que nós devemos viver. Aleluia. Algo tão precioso que muitos tratam com desprezo. Renúncia fala do valor do evangelho, do preço do evangelho. Olha aqui para mim. É graça, é graça, é graça. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, desculpa o meu inglês aqui, esfarrapado. Estou tentando. Fique em paz. Se a gente não falar, a gente arruma alguém para traduzir, mas que nós vamos um dia. Ele dizia no livro O Discipulado, que um dos grandes problemas é que nós interpretamos a graça sendo barata, porque ela é de graça. Nem tudo que é de graça não custou nada, às vezes só para você que não custou. Eu vou falar de novo. Nem tudo que não custou nada para você significa que isso foi de graça. Não custou para você, porque você não poderia pagar esse preço. Você não tinha condições de pagar esse preço. Mas a graça é de graça, mas não é graça barata, dizia Bonhoeffer. Amigo de C.S. Lewis, não é barata. Custou a vida do Filho de Deus, algo tão precioso que muitas vezes nós desprezamos. Maria sabe do valor de Jesus e lhe oferece o que custa, o que é caro. Talvez Deus vai lhe pedir algo que seja caro, algo que seja valioso para você, mas que Ele deseja que você quebre aos pés dEle e desfaça disso. Isso não fala de dinheiro, olha para mim. Porque os inescrupulosos que usam o evangelho para manutenir os seus projetos malignos, egocêntricos, um dia eles estarão diante do juízo final, diante de Deus. Mas Deus não vai nos pedir
o que nos custa, e isso não significa que é grana, é dinheiro, porque é a única coisa que esses tarados querem das ovelhas de Cristo, e Cristo quer mais de você. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua sexualidade, Ele quer a sua santidade, Ele quer a sua honestidade, Ele quer a sua verdade, Ele quer que você assuma Ele no meio dos seus negócios, Ele quer que você assuma Ele no meio da tua empresa. A hora que entrar alguém lá, falar, paz do Senhor, você não se esconde, você não finge que não é com você não tem vergonha de dizer, eu sou cristão, eu carrego Cristo, é o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. É loucura para os que se perdem e perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, sabedoria de Deus. Ei, meu irmão, prega a palavra, não tenha vergonha de carregar o Cristo, não tenha vergonha de dizer que você é cristão, dê bom testemunho, mostre para aqueles que estão em trevas, que há luz no mundo, e essa luz quem carrega é você, é o Espírito Santo que decidiu lhe habitar. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, olhou para você, essa criatura pequenina, limitada, frágil, aleluia, e disse, eu vou morar dentro dela, eu vou morar dentro dele, e através dele e dela, eu me manifesto na terra, porque todo espírito precisa de um corpo na terra, para se manifestar, porque a terra é matéria, e Ele decidiu no seu Espírito, habitar no nosso coração, a fim de que nós falássemos por Ele, aqueles que ainda não o conhecem. Fala para o seu irmão, assuma um compromisso com Ele hoje. Olha para mim, o que de algo valioso o Senhor quer que você coloque no altar hoje? O que de algo valioso o Senhor quer que você quebre aos pés dele? Diga, Senhor, vai custar. Senhor, vai custar. Irmãos, eu era um prostituto, olha aqui para mim. O dia que eu encontrei com Jesus, eu decidi quebrar no altar dele, nos pés dele, algo que me custou. Eu decidi santificar a minha vida. Eu decidi dizer não para o sexo fora do casamento, olha aqui para mim. Ai, mas a Anitta faz. Mas a Anitta não vai morar onde você vai morar, fofa. Ela não é filha do mesmo pai. Olha aqui para mim. Eles são criaturas, como os animais são, mas eles não são filhos. Está escrito, se ofenda quem quiser. Todo aquele que o recebeu, esse, ele deu o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Você precisa entregar hoje no altar. Você é cheio de razão, você é egoísta, você é egocêntrico, você gosta dos holofotes, das luzes, você gosta dos likes, você gosta de ter razão. Você paga para entrar na briga, você não paga para ficar fora dela não. Você tem envergonhado o evangelho, onde você tem passado, tem que dar o calote. Tem comprado sabendo que não pode pagar. Não é moralismo isso, queridos. É um alinhamento para aquilo que está por vir. Quando Deus foi se manifestar a Josué, Ele disse, chama o povo. E durante 3 dias, santifique o povo. Porque daqui a 3 dias, eu farei no meio de vocês maravilhas. O problema é que a gente quer a maravilha, a gente só não quer se santificar. Maria é o exemplo de adoradora que entrega o melhor de si, o que é caro. Ela entrega o que é puro. Tadinho do Judas, vai ficar para a próxima. É melhor, né? Judas não está merecendo falar dele não, né? Só mau testemunho Judas aqui, irmãos. Tem nada aqui, até testemunho Judas aqui, a gente vai dar um testemunho dele. Maria faz. E como faz? Fazendo. Pois que quem quer faz, quem não quer fica dando o quê, irmãos? Desculpa. Olha essa frase. Se não pode voar, corra. Se não pode correr, anda.
Se não pode andar, rasteja, mas continue em frente, de qualquer jeito, pois o importante é não parar. Aleluia! Aleluia! Eu sou fofoqueiro, deixa eu falar um pouquinho de Judas, rapidinho. Ó, se Maria é adoradora por excelência, Judas é hipócrita por decisão. Por quê? Judas fala muito, faz pouco, e quando faz, não é de coração. Não é de coração sincero, o texto diz. O texto diz. Olha o texto, e nós encerramos aqui. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não vende isso aos pobres? E ele disse isso, olha o que João diz: não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Verso 6, tendo a bolsa de dinheiro tirada, tirava o que nela se lançava. O discurso apresenta a excelência, mas a prática, hipocrisia. Judas era o cara do discurso, Judas era o politiqueiro. Você pode ver que político, ele não gosta de fazer esgoto. Por quê? Porque não fica a céu aberto. Fica enterrado. Não dá like, não dá ibope, não dá fama, não dá views. Vai. Fica. O que fazia não era por amor, era por interesse. Olha para mim, talvez você está aqui e tem um Judas aí que te habita. O Judas que te habita. Às vezes tem uma face de Judas em você, porque todos nós carregamos um Judas dentro de nós. Um Pedro. Todos nós, irmãos. Todos nós. Talvez o que você faz, mas não é com amor, é com interesse. É sempre visando o que você pode ganhar, conquistar, granjear, naquilo que supostamente você faz por amor. Mas não tem nada de amor, e o céu já viu. Deus não me abençoa pelos meus feitos. Já disse isso, Deus me abençoa pelas minhas motivações, os motivos pelos quais eu faço o que faço. Já disse isso aqui. Primeiro culto, cadê o violão? Sumiu? Não tem mais violão? Eu vou quebrar a guitarra, eu tenho medo. Isso não é... Gente, dá para fazer ó, olha para mim. É por amor o primeiro culto. Isso é demais. Meu Deus. A hora que você rela aqui, eu sinto a presença. Jesus. Santo, santo é o teu nome e o de Jesus. Passa 3 cultos. Aqui, ó. Cadê ela? Para ninguém fragar. O céu viu. A motivação, eu vou quebrar alguma coisa, é sempre assim, né? A motivação já não é mais divina, não é mais autêntica, não tem mais beleza, já adulterou o que era puro, já é barato, não é mais caro, não custa, porque agora está gostoso, o movimento está top. Faz até boquinhas. O que é? Striptease? Ou é adoração? Eu sei que aqui não tem, na China tem muito esses músicos, né? Obrigado, viu, por vocês permitirem usar vocês, tá bom? Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Deus seja louvado. Se vocês perceberem alguma coisa, vocês podem jogar a cadeira daí para cá. Por interesse, olha o que diz Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória. Meu coração. Não. É um autoexame, olha para mim, autoexame. Você precisa fazer um autoexame de você. Você pode se auto-sabotar, ser o seu pior inimigo. E não confrontar a você mesmo. Querido, o maior líder sobre a sua vida, primeiro é Deus, segundo é você.
Você é o maior gestor das suas emoções. Você pode se gerir. Você pode se administrar, olhar e falar, opa, peraí, eu sei que eu estou fazendo isso para aparecer, não vou fazer. Eu vou me boicotar. E isso é importante para a sua saúde espiritual. O combustível de Judas estava adulterado. Falou dos pobres. Olha que discurso lindo, irmãos. A petralhada caía de joelhos na presença de Judas. Que é isso? Vamos ajudar os pobres, os favelados. Maria, pouca vergonha, que coisa cara. Investir, não pode isso. Aí Jesus, alto lá. João, o apóstolo está escrevendo, está olhando. Tu rouba, meu. Esse papo de pobre é conversa para boi dormir. Você quer enganar quem? Esse negócio de você ama Jesus, ama nada. Esse negócio que você, estou buscando, tá nada. Tá nada. Porque o céu te conhece é no interior, é no íntimo. É no íntimo, e é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Para que Ele se manifeste de maneira poderosa a nós. Irmãos, os momentos de mais intimidade que eu tenho com o Senhor não é aqui na igreja. Não é na igreja. Os meus momentos de grande intimidade com o Senhor é nos momentos em que eu estou exposto a muitos perigos. E eu digo, Senhor, os meus olhos são do Senhor. Não tem ninguém para me olhar aqui, não tem ninguém para me ver, mas eu quero provar para o Senhor que eu te amo de todo o meu coração. E é agora que eu vou fazer isso. É agora. Eu não quero ser um hipócrita. Eu não quero só ter discurso, eu quero ter vida. As palavras são como roupas, só devemos usá-las se tivermos coragem de vesti-las. Assinado um alfaiate. Vou de novo. As palavras são como roupas, só devemos usá-las se tivermos coragem de vesti-las. Aquilo que eu falo é aquilo que eu preciso materializar, viver, encarnar. Pode subir o louvor. Judas não só faz, mas julga quem faz. Você vê, eu encerro aqui. Ao invés de Judas adorar, ele usa o tempo para quê, irmãos? Para julgar, para atacar. Olha para mim, eu estou encerrando. Sabe qual é o problema de muitas comunidades? É que elas vão manutenindo os murmuradores dos 5 pecados. 1 Coríntios capítulo 10, dos 5 pecados que suscitou a ira de Deus contra o povo dele, matando em um só dia 23 mil homens no deserto, foi a murmuração, porque ela sempre ocupa o lugar da adoração. Ou você é um murmurador, ou você é um adorador. Cobiça, idolatria, murmuração, imoralidade sexual e pôr o Senhor à prova. Foram 5 pecados que fizeram com que Deus se enchesse de ira contra o povo e não permitira que o povo entrasse à terra de Canaã. Talvez os problemas de você ainda não ter experimentado a sua Canaã é porque há murmuração nos teus lábios. Judas, ao invés de fazer, está murmurando. Porque é assim, irmãos, se você não se envolver com a obra, daqui uns dias você começa a dar trabalho. É simples assim. Eita, eu vou falar de novo. Se você não se envolver com quem está chegando, com o neófito na fé, evangelizar, cuidar de gente, se envolver com pessoas, daqui a pouco você começa a achar, você acha pelo em ovo, daqui a pouco eu não presto, daqui a pouco a igreja é grande, eu gostava da pequena, porque é isso, porque é aquilo. Você vai arrumar encrenca, você vai arrumar problema, até Jesus vir anticristo para você. Por quê? Porque quem não usa o tempo para adorar, usa o tempo para murmurar, para julgar e para apontar. É Judas. Porque de adorador, ele passa a se tornar alguém reprovado por Deus. Ele só observa quem faz e tira as impressões, mas nada faz. É fácil. Ele olhava e dizia, uau, caro, não acho bacana, poderemos vender, dar aos pobres. É fácil de longe fazer leitura. É fácil de longe fazer julgamento. É fácil de longe falar o que tinha que fazer. Por que você não fez? Olha aqui para mim. Nossa, pastor, eu acho que a gente devia... você acha? Porque até hoje você não ajudou em nada. Eu prefiro errar com as minhas ações do que omitir nos meus medos. Porque ninguém fazendo vai se isentar de erros,
Porque só erra quem faz. Quem não faz nunca erra. Por isso que fica batendo no peito. Comigo não acontece. É óbvio, você não sai do lugar. Você é inoperante. Você não faz nada. Agora quem se envolve nas coisas. Isso não falo só de igreja não. Estou falando de tudo na vida. Tudo que você se dispor a fazer. Você vai errar, você vai quebrar a cara. Você vai ter que voltar. Você vai ter que reconhecer seu erro. Pedir perdão, pedir desculpa. Mas tem uma coisa que o céu está olhando e está provando. Não está parado, não está inerte. Está fazendo. Está tentando. Isso me alegra, isso me agrada. Enquanto Judas olha para Maria que faz. Ou melhor, enquanto Judas olha para o que Maria faz, Jesus olha para o que Maria é. Vou falar de novo isso, vale um hashtag. Enquanto Judas está olhando para Maria fazendo, e ele está todo incomodadinho, Jesus está olhando para o que Maria é. Ela está errando na adoração, mas ela está adorando. É caro o que ela está dando, mas ela está oferecendo. Ela está fazendo, ela decidiu sair do lugar. Olha para mim, Deus está te chamando para sair do lugar essa manhã. Deus está te chamando para um compromisso mais profundo com Ele. É colocar no altar dele, dizer: Senhor, está aqui, ó. Eu vou quebrar no seu altar. Eu vou quebrar aquele contatinho que veio junto. Olha lá, já estou quebrando mesmo. Fique em paz que eu tenho um celular top, ele já me conhece. Já sabe, né, irmã? Conhece o dono aqui, então a gente já quebrou alguns celulares, então a gente pegou uma capinha de quase R$200. Olha para mim, então fique em paz, tá bom? Qualquer coisa, se Deus tocar muito no teu coração, tem iPhone 12 já, não tem? Pode parcelar, eu te indico o lugar, Mercado Livre também vende. Olha só, talvez junto com você do Egito veio um contatinho de um egípcio. Eu conheci um pastor, eu encerro, um amigo, que um dia me ligou. Espero que ele não esteja assistindo. Se tiver também, um beijo no coração, ninguém conhece ele aqui. De fora. Me ligou. Meu irmão, queria te contar uma situação. E na hora o Espírito de Deus rolou no meu coração. É de natureza relacional, pecaminosa. Até porque não fazia muito sentido ele me ligar. A gente não tem tanto contato. E eu falei: pode abrir teu coração, cara. Eu estou aqui para ser um amigo, para ser um ombro, para ser um conselheiro. Há alguns anos isso faz já. Um grande homem de Deus. E ele falou: eu preciso confessar um pecado. Eu falei: cara, mas você está bem resolvido com a tua esposa, hein? Ele falou: pois bem. Mas eu dei uma brecha, varão. E eu tô apaixonado por uma moça aqui da cidade. E ela também é cristã, o marido dela toca no altar de uma igreja. E ele é pastor. Eu falei: meu amigo, você está rasgando a sua carta de recomendação. Você está a um passo de colocar tudo a perder, a seu respeito e a respeito dos seus filhos, dos netos e da sua posteridade. Por causa de uma mulher, de um sexo de 10 minutos, 15, talvez se dure isso. Você está abrindo mão de um futuro extraordinário que Deus tem para vocês, porque você vai manchar o teu ministério. Deus vai te perdoar, mas os homens vão sempre lembrar, porque Deus vê o coração, mas os homens sempre olham a aparência. Você vai ser conhecido como pastor adúltero. Eu falei: conta para mim o que aconteceu. Ele falou, falei: ah, cara, pelo celular a gente se fala o tempo todo. Eu falei: mas como que você conseguiu administrar isso com a tua esposa? Ele falou: não, é que eu tenho um chip e que eu coloco debaixo. Irmãos, é um negócio 007. Eu falei: só esse trampo aí eu já desanimei o BO. Pegava o chip, fez um esquema dentro do calçado, saía sempre com o calçado, chegava na rua, arrancava o chip, colocava no celular número 2, entrava no aplicativo do aplicativo que ele baixou dentro de um trem secreto com senha, tal, e aí ele conversava com a prima. E eu falei: faz quanto tempo isso? Faz uns 2 meses. Falei: tiveram relação sexual? Ainda não, mas por telefone a gente fez tudo já. Ele falou: qual que é o conselho que você me dá? Eu falei: colocar no altar hoje e arrancar com raiz e tudo.
Ele falou, mas o que eu faço? Eu falei, sai daí agora. Você já se encontrou com ela? Já, algumas vezes. Eu falei, no mesmo lugar que você encontrou com ela, volta lá se você é homem de Deus. E se você honra o que você carrega. Vai lá, pede a ela perdão, ora por ela. E diz a ela, a partir de hoje, nunca mais eu troco uma palavra com você. E nunca mais nós teremos amizade e contato. Oh, mas aí eu falei, você quer ou não quer, meu irmão? Tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Ou é tudo ou é nada. Senão eu desligo o telefone e nem ideia para você eu te dou. Tu é pastor, meu irmão. Com ovelha a gente ainda vai de leve. Aí ele, cara, mas assim, eu falei, assim. Outra coisa, cata esse chip e me traz aqui. Era numa quarta-feira. Falei, você fala com ela amanhã. Sábado você tá de boa. Vem pra minha casa no sábado, dorme aqui no domingo, você volta pro culto. Fui monitorando ele, ligando pra ele. Foi? Tô com medo. Falei, medo de pecar ninguém tem, né? Vai lá, antes que você leve um tiro na cara, antes que Jeová te mata, antes que você abre mão de tudo que você tem. A igrejinha do cara era uma igrejinha com 8 pessoas, dessa manica assim, ó. Não crescia, não rompia, não avançava. Foi, fez o que pedi, trouxe, veio em casa, passamos a madrugada do sábado toda acordada, até 7 horas da manhã, empolgamos, oramos junto, confessou pecado, abrimos o coração, conversamos, voltou para lá. 3 meses aproximadamente depois, alguém liga para ele e diz, tô com uma igreja nova para tu, meu velho. Hoje ele está pastoreando uma igreja aproximadamente 300 pessoas, um homem feliz, realizado, satisfeito, e a última vez que eu estive com ele, ele disse, mano, te agradeço pelo resto da minha vida, por aquela intervenção. Olha para mim, isso é a operação do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com o homem. O que eu quero dizer com essa história, irmãos? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. Não finge que não é com você. Tem coisas para você colocar no altar. Uma dureza de coração, uma falta de perdão, dono da razão, dona da razão. Você não honra o teu esposo, você não honra a tua esposa, você não honra os teus filhos. Você não tem sido santo e santa na presença de Deus. Você tem quebrado a aliança com Deus, você tem mentido na presença de Deus. Tudo está latente diante de Deus, irmãos. É manhã de arrependimento. Pecado é pecado, problema é problema. Seu pecado não é seu problema, é seu pecado. Você precisa confessar no altar. Eu creio em Deus, que Deus te trouxe aqui para chamá-lo para um tempo novo que você está por viver. Eu sei, irmãos, que nós vamos enviar muitos pastores. Queira você não queira, acredite ou não, isso vai acontecer. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui como igreja. E eu creio que aonde abundou o pecado, eu disse para ele, sabe por que você vai voltar lá naquele lugar? Ele falou, por quê? Porque eu falei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Há um demônio que está alojado naquele lugar, sentado em algum lugar, de pé em algum lugar, dizendo, é aqui que eles se encontram para blasfemarem contra Deus. Eu falei, é o mesmo lugar que você vai dizer, Senhor, eu me arrependo, eu lhe peço perdão, refaz a minha aliança, a fim de que eu viva um novo tempo na tua presença, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pode aplaudir isso para ele. Nós vamos ganhar essa cidade, anota. Você não vai ficar assustado? Ai, pastor, era tão gostoso quando a gente tinha 30. Se fica pequeno é porque o pastor tem pecado. Se cresce é porque... Eu não vou ficar em cena o tempo todo. Daqui uns dias você não vai me ver, fofo. Olha pra mim.
Nós vamos estar pregando nas nossas igrejas. Você vai pregar, você vai cuidar, você vai amar, você vai estar na nossa clínica, nós vamos estar nos nossos projetos sociais. Nós vamos ter uma igreja poderosa, forte em Deus. Nós não estamos brincando de igrejinha aqui não. Eu sou Liminha, animador de palco. É palestra de coach aqui não, isso aqui é a palavra de Deus. E a igreja viva cresce, avança, porque as portas do inferno não podem contra ela prevalecer. Amém ou não amém? Você pode se colocar de pé. É o cigarro, é a cocaína, é o sexo, é a droga, é a mentira, é o orgulho, é a presunção, é a arrogância, é a altivez, é a imoralidade sexual. Você é melindrosa, melindroso, manipulador, manipulador, um perigo. É manhã de você dizer: Senhor, está aqui, ó. Faça isso. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã, por essa palavra de conserto, ó Deus, por essa palavra de alinhamento. Nós estamos prestes a viver algo novo. O mar está por abrir diante de nós. Nós queremos gozar das 12 fontes de Elim. Nós queremos tomar das tuas águas, comer do teu maná. Ó Deus, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, que haja quebrantamento no meio do teu povo, que haja, meu Deus, compromisso, entrega, em nome de Jesus, meu Pai. Começa a liberar perdão, começa a liberar perdão, renovo, transformação, batiza com o teu Espírito essa manhã. Você que é batizado em línguas, ó meu irmão, você está na presença do Pai. Adora Ele em espírito, em verdade. Diga a Ele: meu Deus, eu te amo, eu quero mais de ti. Um adorador Alabaracatro que levacia. me tornar. Aleluia. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Você pode dizer isso a Ele. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão, Jesus. Tu és a razão. Eita! de eu viver. Quebrantamento, choro, lágrimas. Receba, Jesus. Receba. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Que corações se quebrantem na tua presença. Meu Deus, que toda obra do inferno seja desfeita. Em nome de Jesus, cura, liberta, consola, transforma. Quero ser. Oh, Yaracalobre, Cominaragaia, sinta a presença dEle. Sinta a presença, Ele está andando no nosso meio. Deus está passeando no nosso meio. Diga: Senhor, me toca. Senhor, me toca. Senhor, muda a minha história. Aqueça, inflama o meu coração. Ore calabará propataragalácia. Quero dar o melhor de mim. Diga a Ele: eu quero oferecer. Quero oferecer Aleluia. sacrifícios de Aleluia. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador Por excelência e tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu só posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Pai, nós te louvamos essa manhã, Senhor.
obrigado pela sua palavra. Nós queremos, Senhor, adorá-lo. Nós queremos, Senhor, exaltá-lo. Nós queremos colocar a nossa vida no seu altar. Aqueles que estão essa manhã aqui entregando tudo ao Senhor, aqueles que estão quebrando, Senhor, nos teus pés, coisas caras, preciosas, que estão oferecendo a Ti uma adoração pura, genuína, sincera, verdadeira, sem maquiagem, que estão despidos diante da Tua presença, que decidiram abrir, rasgar o coração. Meu Deus, receba os Teus filhos agora. Meu Pai, derrama capacitação em o nome de Jesus. Espírito Santo, ferramenta a Tua igreja, instrumentaliza o Teu povo, libera sobre nós os dons espirituais, libera sobre eles os dons espirituais, libera sobre eles a unção, a graça, o poder, ó Deus. Capacita a Tua igreja, que nós sejamos uma igreja forte, poderosa, uma igreja viva, e o Senhor seja exaltado, engrandecido, glorificado no meio do Teu povo. Te adoramos. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu abençoo o Teu povo no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém aplaudindo a Ele.